E aí pessoal, beleza? Bom, vamos lá para mais uma aula. Hoje eu vou ensinar para vocês o básico do insert no SQL Server pelo C Sharp. Tá? Continuando nossa sequência de conexão com o banco de dados, agora eu vou mostrar para vocês como inserir um registro, tá bom? Tudo bem simples, bem prático para a gente não perder tempo e vocês conseguirem ter o conteúdo aí para praticar. Então, se você pegar a última aula, a gente tinha uma telinha, o mesmo programinha, que tinha um campo aqui e um botão para a gente consultar um registro no banco de dados loja que eu havia criado. Eu, bem simples, só coloquei mais repeti o campo aqui e coloquei outro botão só para mostrar o conceito para vocês, tá bom? Não tem muita preocupação aqui com a parte visual, com nada. Então é só para vocês verem como fazer, ter uma base de como fazer. Então, vamos lá. Lembrem sempre de padronizar os componentes, né, o nome. Então eu tenho um botão aqui, inserir. Eu coloquei o nome dele ali, btn inserir. O meu text box aqui eu coloquei txt inserir. Então, criem um padrão e sigam ele, fica mais fácil para vocês trabalharem. Vou lá para minha classe de conexão. Se vocês fizeram o último exercício, o programa de vocês está desse jeito aqui. É só acrescentar esses itens no mesmo programa que vai dar certo. Eu deixei já o método pronto para a gente não perder tempo, o vídeo não ficar longo. Então aqui, só relembrando, a gente tem um método SQL Connection, que vai fazer efetivamente a conexão com o banco de dados. Ele é um private, que eu vou só chamar a conexão para abrir de dentro da classe, dessa mesma classe. Tem um outro método, que é um SQL Data Reader, que é só para fazer consulta no banco de dados, que foi o que a gente usou no último exercício. E eu criei um novo método agora, dentro da classe conexão, CLS conexão que eu criei, um método que chama inserir dados. E eu coloquei ele como um método string, que vai retornar uma string, tá? E aqui eu quis fazer com parâmetro, para vocês irem praticando, né? A gente poderia usar getSet, mas eu preferi usar o parâmetro agora. O que a gente passa de parâmetro para esse método? Uma string, um texto. E o que vai ter nesse texto? A ideia é passar o comando insert, que vai ser feito no banco de dados, já como parâmetro nesse método. Então, quando todo mundo que chamar esse método, pode passar uma string contendo já o comando insert e esse método vai executar. Qualquer local que chamar esse método passando uma string contendo o comando SQL de insert, ele já vai executar o insert dentro desse banco de dados nosso que a gente criou essa conexão aqui em cima, tá? Aqui no str conexão. Então ele serve para qualquer insert que você for fazer dentro daquele banco. E é um método bem simples. Eu criei aqui um objeto SQL Connection aqui, e eu chamei ele de com1. E o que ele recebe? Ele recebe a conexão aberta. O método conectar, que está aqui em cima, tá? Voltei aqui nele. Esse objeto que nós criamos aqui, ele recebe a conexão com o banco de dados aberta. E aí eu criei um SQL Command, igual no método de cima, eu chamei ele de insere. E o que eu passo de parâmetro para ele? O comando insert, que vai vir de quem chamar o método, que vai ser esse comando inserção, que vai ter essa string com o comando insert, e eu vou ter a conexão aberta, que eu acabei de chamar aqui para abrir a conexão, passando isso aqui como parâmetro para o SQL Command. E então, na sequência, o que eu falo para ele? Execute non-carry. Com isso aqui, ele vai, com essa conexão aberta com o banco, ele vai executar esse comando lá no SQL Server e nós vamos retornar uma mensagem para quem chamou, uma mensagem de inserido com sucesso. Só isso, bem simplesinho. Vou lá no meu form agora, estou aqui no meu form, no botão inserir, vou dar 2 cliques, eu abro o clique do botão, eu criei uma variável string aqui, chamei ela de nome, só para receber o text box, inserir o nome que digita lá, eu quero inserir esse nome no banco de dados. Criei outra variável string, eu chamei ela de resultado agora, para
receber o resultado da minha classe conexão, que eu quero mostrar uma mensagem na tela, se deu certo ou não. Aqui estou instanciando a minha classe conexão, estou criando um objeto da minha classe conexão, chamei ele de com. E aí, a minha variável string aqui, resultado, ela vai receber o resultado da inserção. Se deu certo, ele vai receber essa mensagem aqui, ó, inserido com sucesso. E aí, eu mostro essa mensagem na tela com messageBox.show, bem simples também, não coloquei muita coisa nele, só para mostrar por enquanto, se deu certo ou não. E aí aqui é a chamada do método, ó. O com é o objeto da minha classe conexão e eu estou chamando o meu método inserir dados. Lembra que eu tenho que passar um parâmetro para ele, que é um texto, uma string. Então aqui, ó, eu estou fazendo o comando SQL, o comando lá do banco de dados, para ele fazer a inserção. Então estou juntando SQL com C# e mandando o C# vai mandar esse comando para lá. Então o comando é simples de inserção, insert pessoa na coluna nome, values é o nome, essa variável nome aqui, ó, que vai receber o texto da tela. O que o cara digitar no text box vai estar nessa variável nome, concateno aqui as aspas, porque lembre que para inserir texto no SQL Server eu preciso de aspa, preciso do apóstrofo, né? A aspa simples. E aí é só mandar isso aqui executar na tela, executar e vai inserir. Aqui está o meu banco, ó, eu vim para o SQL agora, estou aqui no Management Studio, já tenho o banco de dados criado, tudo, assistam as aulas anteriores, se não tiver isso aqui ainda. Eu dei um select aqui, ó, na minha tabela pessoa, que eu tenho dentro do meu banco loja, dei um F5 e ele me retornou 2 nomes que eu já tenho salvo aqui no meu banco de dados. Vamos lá agora executar o nosso programa. Se tiver tudo certo, a gente vai conseguir inserir um nome, tá? Então eu não quero usar a parte de cima, eu quero usar a parte de baixo só para inserir. Então eu vou colocar um nome aqui, Rafael Nogueira. Pensei agora. Vou apertar inserir. Opa, me deu uma mensagem aqui, inserido com sucesso. Ok. Agora vamos lá no meu banco de dados para conferir se ele inseriu mesmo. Ó, vim por SQL Server, Management Studio. Vou dar um F5 na tabela. Tá lá, Rafael Nogueira foi inserido com sucesso. Beleza? Antes de encerrar essa aula, vou parar aqui a execução do meu programa. Eu quero introduzir para vocês um conceito agora de tratamento de erro, tratamento de exceção. Nós vamos começar agora, bem tranquilo, bem simples, e vamos aprimorando ao longo do tempo. O que é isso? Esse tratamento de exceção? Nós vamos usar try catch. O try, nós vamos colocar dentro do bloco try o que é para ele executar, e ele vai, como se fosse isso mesmo, tente, ó, tente executar isso aqui. Deu certo, beleza, retorna que deu certo. E o catch é se der erro. Deu erro, ele vai retornar uma mensagem de erro na tela. Isso é para prevenir aqueles problemas quando a gente executa um programa e ele trava. E aí a gente tem que fechar o programa e abrir de novo, porque não sai do lugar. Então com o try catch a gente previne isso. Um erro que não previmos, que não tratamos, ao invés de travar o programa, ele te dá uma mensagem e volta para a execução normal do programa, tá? Então a gente recomenda usar o try catch dentro dos nossos códigos para não travar o programa. Eu vou fazer uma implementação simples para mostrar como que é para vocês. Dentro da nossa classe conexão, nesse método novo que nós criamos, o inserir dados, nós vamos criar o bloco try catch. E é bem simples, é try. Vou abrir uma chave. Vou apagar a outra, né? Senão vai dar erro. E aí esse código que eu já tinha criado, ele vai ficar dentro do try. Tá vendo? Abri a chave, fechei a chave e o meu bloco de comando que eu já tinha feito anteriormente está aqui dentro. Então ele vai entrar no try e vai tentar executar esse bloco de comando aqui. E aí, se ele der erro, se ele não conseguir executar, se tiver um erro no meu comando insert, ele vai executar o catch.
bloquinho cat, coloco exception, chamei ela de ex, porque eu quero armazenar essa exceção, né, esse erro que ele der. E aí, no meu cat, ele me dá a possibilidade de tomar uma ação. Que ação que eu vou fazer, que meu programa vai fazer se ele der erro? Então, nesse meu caso, eu quero só retornar a mensagem de erro. Só isso. Então, deu erro, retorna. O meu método já retorna uma string e a minha mensagem é uma string ex.message. Eu vou retornar essa mensagem de erro para quem chamou. No caso, lá o clique do botão inserir. Poderia fazer uma série de comandos aqui, tá? Não vamos entrar nisso agora. Posso salvar no banco de dados o erro para consultar depois a equipe de programação. Posso fazer um monte de coisa. Então eu retorno a mensagem. Dessa forma, se der erro, ele não trava o nosso programa. Vamos testar agora, na minha implementação lá no clique do botão. Aqui, ó, no clique do botão, inserir. Eu não preciso fazer nada, porque de qualquer forma, a minha variável resultado vai receber o retorno da execução do método. Então, o que ele vai retornar? Se der certo, ele vai retornar inserido com sucesso. Se der erro, ele vai retornar a mensagem de erro. Bora lá, vamos testar. Então vou cadastrar outro nome aqui. Amanda Souza. Beleza, deu inserido com sucesso. Vamos lá no meu banco de dados consultar para ver se inseriu. Beleza, inseriu lá, Amanda Souza. Agora eu vou voltar para o meu programa e eu vou colocar um erro de propósito. Fechei a execução, né? Eu vou lá no meu form, no clique do botão. Vou fazer aqui para vocês verem. Estou no clique, dou 2 cliques aqui. Eu vou inserir um erro aqui de propósito, para ver se ele vai travar o meu programa e ele vai voltar para a tela. Então, vou colocar o nome da coluna com 2E. Não existe. Então, na hora que ele bater no SQL Server para fazer o insert, ele vai falar, não existe essa coluna aqui. Existe essa coluna nome E, não existe. Aí ele vai dar erro e se tiver tudo certo, ele vai voltar para a execução para a tela. Então, vamos colocar aqui, Carlos. Vamos dar um inserir. Opa, ele não inseriu. Ele deu nome de coluna, nome da coluna, nome E, inválido. Então, ele já me retornou a mensagem de erro. Vamos lá para o meu banco de dados ver se ele não inseriu, ó. Não inseriu mesmo, tá? Tá certinho. Ele deu a mensagem de erro e não travou o meu programa. Então, nesse caso, é claro que eu fiz um erro aqui que não tem como corrigir, mas se fosse um erro na tela do usuário, que ele colocou um campo errado, se fosse um campo vazio, uma série de outras coisas, ele pode voltar para a execução do programa e continuar trabalhando, tentar corrigir o que ele escreveu errado lá. Então, ó, dou um OK na mensagem de erro, ele volta para a minha tela. Normalmente eu consigo fazer outras coisas, tá vendo? Eu cliquei no consultar, ele foi lá e buscou o último registro. Então, se o programa tem uma série de outras coisas, esse erro não impede o programa de continuar executando, tá bom? Então, não trava o programa. É importantíssimo o uso de try-catch. A gente tenta tratar todos os possíveis erros dos nossos programas, mas é muito importante usar o try-catch, tá? Para a gente não travar, porque para o usuário final, lá, o nosso cliente, ele está usando o programa e trava e tem que fechar, abrir de novo, é horrível, já vai xingar o seu programa, vai falar que não presta. Então, vamos usar o try-catch, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai faz update, faz delete e vai melhorando também o uso do try-catch. Recomendo que vocês criem o banco de dados, aquele que eu criei com 2 tabelas, tem a aula dele aí também nos vídeos anteriores. Façam select insert, mas já comecem a pesquisar componentes melhores para fazer mostrar na tela o resultado. Então usem data table, data grid view e pesquisem. A implementação é tranquila, usem esses conceitos que eu passei agora de inserir, de consultar e peguem as 2 tabelas do banco que a gente criou, que era justamente para o exercício para vocês praticarem, e façam insert nessas tabelas usando
o C Sharp agora, esses conceitos que a gente aprendeu. E também façam outra tela no seu programa para mostrar os dados, tentem mostrar num Data Grid View ou em outra forma que vocês quiserem, melhor estruturado. Beleza? Pessoal, era isso, essa aula por hoje. Pratiquem e em breve já manda aí o comando update e o delete no banco de dados pelo C Sharp. Valeu, muito obrigado, até a próxima.